Fala galera, sejam muito bem-vindos aí a mais um episódio do Apresentando Sons com o Lucas Bittar. Eu sou o Lucas Bittar e fala galera, Lucas aqui do futuro, interrompendo meu próprio vídeo. É... Infelizmente esse vídeo que eu subi no YouTube ele foi bloqueado porque pelo jeito o conteúdo do Oasis tem essa coisa de direitos autorais e eu tive que fazer alguns ajustes, tive que cortar umas partes. Espero que não atrapalhe a experiência de vocês, mas é que um vídeo que eu acho que tá bem legal, assim, queria que vocês assistissem. Então eu fiz essas edições aqui. Não vai ser coisa que eu vou querer ficar fazendo no futuro, assim, ficar editando o vídeo, mas para esse aí foi necessário. E bom, espero que vocês gostem aí. Volta pro vídeo e valeu. E cara, mais uma vez agradecendo todo mundo aí que tá assistindo. Espero que vocês tenham curtido esse último aí do Marcus King, que eu fiz dar uma destrinchada no solo, né? Eu percebo que às vezes eu falo algumas coisas, talvez não fique tão claro assim. Se vocês tiverem alguma dúvida, assim, eu posso tentar esclarecer. Não sou a melhor pessoa para tentar esclarecer teoria musical, né? O que eu sei, assim, eu vou meio que aprendendo, sei lá, por osmose, a coisa onde eu acordo e o bagulho faz sentido. Então, eu não tenho tanta o domínio assim para explicar. Mas eu adoro tentar destrinchar porque essa na verdade é a forma que eu aprendo a música, né? Eu gosto de ouvir, tentar entender o que está acontecendo e aí dessa forma eu consigo, com a desconstrução, eu consigo pegar essas peças e entender melhor. Mas enfim, quem tiver dúvida aí, se eu errar qualquer coisa, acho que eu errei falando que o Carolina Confessions é o primeiro disco dele, mas não é. Quem quiser, é o que eu falei, quando eu errar alguma coisa, me eduquem aí nos comentários que eu tô aqui para aprender também. Bom, entrando no episódio de hoje, então, não tem nem por que fazer suspense, porque eu já coloco o título no vídeo, né? E aproveitando essa onda, né, que estão falando de Oasis, né, da volta deles, que esse final de semana teve a venda dos ingressos, né? Pô, sorte aí de quem conseguiu comprar, tenho certeza que não deve ter sido fácil, né? E vai ser um negócio épico, né? Voltar depois de 30 anos, né? Lucas aqui do futuro, diretamente da ilha de edição aqui. Tenho que retificar essa última informação que eu falei. Os caras não terminaram faz 30 anos. Eles tiveram uma briga num festival em Paris em agosto de 2009. Com isso faz 15 anos que eles separaram e agora estão de volta. E mais uma vez, retorna ao vídeo aí. Bom divertimento, valeu. E eu, como um youtuber aspirante, quis surfar nessa onda também. Então vamos de Oasis. Eu tentei. Porra, os caras são extremamente conhecidos, né? Todo mundo já conhece, sabe da história, né? Todo mundo já ouviu o Underwall no bar, né? Aí eu tentei caçar uma coisa que eu consigo trazer umas informações mais legais, assim, né? E o som que eu escolhi foi o Cigarettes and Alcohol, que é praticamente um hino dos caras, assim. Eu vou ainda falar desse som, mas só uma breve apresentação da banda, né? Eu também não sei muito bem da história, quem quiser coloca nos comentários aí certinho a história, mas eu sei que ela foi formada em 91 em Manchester. Tipo, já tinha uma banda e aí os caras não estavam muito felizes com o vocalista, chamaram o Liam pra cantar e aí depois de um tempo acho que o Noel sugeriu dele entrar na banda pra ele fazer as composições e tal. E aí os caras, acredito que eles não tinham muita música e o Noel tinha música pra caralho. Aí os caras falaram, porra, vamos colocar esse cara pra dentro aí porque acho que esse que vai ser o canal. E aí começaram a banda e aí em 94 eles lançaram o primeiro disco, que é o Definitely Maybe, que foi lançado em 94 em agosto. Então ele fez 30 anos. E até uma curiosidade, né, que agora, há uns meses atrás, o Liam fez uma turnê comemorativa desse disco. Eu tive a oportunidade de ir, fui mês passado para Londres visitar um amigo meu e a gente conseguiu pegar o show. Eu
Pra variar, tem uma fotinho de lá, deixa eu mostrar pra vocês. Olha nós que beleza. Na legendária O2 Arena, onde, porra, né, ícones da música já tocou lá. E eu tive a oportunidade de ir, eu tive que dar um Google Maps aqui, apagar o rosto dessa galera que ficou olhando nós na foto. Mas enfim, eu vou dar o play aqui e aí a gente vai trocando uma ideia como de praxe já, né? Então vamos nessa. Uma curiosidade rápida aí, né? Eu escolhi essa versão porque eles juntam, tem algumas referências legais aí, né? Só primeiro, essa introdução aí já é uma, sei lá, mostrando que eles curtem muito Beatles, né? Que essa é um riffzinho que tem na faixa Tomorrow Never Knows, que tá no Revolver dos Beatles. E aí os caras fazem essa referência aí. Essa versão é eles tocando em Wembley em 2000 e tá... É o disco, né? É o Familiar 2 Millions. Que é, puta, na minha opinião, a melhor performance ao vivo dos caras. Tá animal. Quem quiser conferir, dá uma olhada, mas continuando aí. Esse som aí, cara, porra, no dia que o Liam tocou, né, nesse show aí que eu fui, a galera sai do corpo, assim, cara. A galera joga cerveja pra tudo quanto é lado, né? Porque, como eu falei, é meio que um hino da banda, assim, e tem essa coisa da, da revolta, da rebeldia, né? Que eles tão querendo falar, assim, do mundo, né? Com oportunidades limitadas, né? Empregos que não são interessantes, assim, para os jovens dos anos 90, né? A única fuga que o cara tem é o cigarro e o álcool, né? Eles, como uma forma de escapar dessa bolha, né? E na verdade, eles não estão, tipo, incentivando o uso de substâncias, né? Mas eles tentam mostrar é um sintoma de um problema social maior, né? Que é essa falta de propósito. E aí essa sensação de rotina e tal. Então ele fala aqui, né? I was looking for some action, but all I found was cigarettes and alcohol. Tipo, eu tava procurando alguma coisa, né? Algum propósito, mas só o que eu encontrei foi cigarro e álcool. Então tem esse sentimento, né? Tipo, dar uma inflamada na galera. É uma puta de uma música fodida, assim, que anima demais. E uma curiosidade, né? Que talvez a galera já saiba, né? Mas esse riffzinho do começo, eles emprestam, né? Que na verdade de outros sons também, mas o que me vem na cabeça é Get It On, do T-Rex. Que é tipo, é um bluesinho, é um misão, né? Em shuffle, né? Que eles emprestaram então do T-Rex, que é o Get It On. E uma curiosidade sobre o Get It On, é um som que eu conheci quando eu assisti o filme Billy Elliot, que é um filme sensacional. Assim, ele foi lançado em 2000 e conta a história de um menino de 11 anos, de uma família trabalhadora, assim. O pai dele e o irmão dele são mineradores, e é bem na época da greve dos mineradores lá no Reino Unido, que é entre 84 e 85. E essa família do menino é super conservadora, tal, e o menino quer fazer balé. E aí ele tem que fazer escondido e tal. É um puta de um filme legal, recomendo demais. E tem uma trilha impecável. Inclusive uma cena muito legal que toca Get It On do T-Rex. E eu falei, porra, que é isso? Aí eu fui atrás e caçar, ver que é esse som. E é animal. E aí quando eu ouvi Cigarettes and Alcohol, que foi depois, assim, que eu falei, caralho, isso daí me lembra alguma coisa. E é desse som. E o próprio Noel fala que eles emprestaram isso aí do T-Rex, que é uma referência deles também.
Não é nada de tentar camuflar alguma coisa. E outra, um blues em shuffle, né? Como que você vai patentear algo que todo mundo faz, né? Que, claro, veio do Chuck Berry também, né? Que é essa coisa. Tem o... Tem, sei lá, do Stevie Ray Vaughan também. É um shufflezão que todo mundo faz. E uma coisa que eu acho legal que eles fazem aí, eles estão no Mi, então ao invés de ser um blues de 12 compassos, que ele vai da tônica, depois para a quarta e para a quinta, eles jogam esse Fá sustenido, que é uma nona, e aí dá essa tensão, e aí ele resolve no Lá, que na verdade é outra tensão, que é o quarto grau, e depois volta pro Mi. Então é... Isso aqui também é um movimentinho muito clássico do rock, assim, né? Que seria um Mi, né? E aí ele faz esse sus, né? Ele suspende, ele tira a terça do acorde, então dá essa brincadeirinha que tem no Kiss, né? Rock and Roll Night, 500... Queen faz muito isso também. Enfim, tem muita... Cara, música é isso, né? Você vai ouvindo as coisas, aproveita coisas que você quer usar e tal, não dá pra ser 100% inovador, né? E vamos nessa, né? Interrompendo mais uma vez aí, né? Essa fala, né? Do You Gotta Make It Happen. Fala, mano, tá na sua mão, você que vai ter que fazer acontecer, né? Então é bem essa história mesmo, essa desilusão com a vida e falar, cara, se eu quero alguma coisa, eu vou, né? Tá na sua mão, você vai ter que fazer acontecer. Mas vamos embora. Exato, né? Que ele fala to find yourself a job when there's nothing worth looking for. Tipo, que não vale a pena, tipo, procurar um trampo se não tem nada que você se identifica, né? Que não vale a pena, né? Muito interessante, né? Uma coisa que eu acabei de lembrar aqui, cara, eu mostrei a nossa foto lá na O2 Arena e eu tô com o Murilo e com a Carla, que são os meus dois amigos que moram em Londres, lá que eu fui visitar eles agora, mês passado. Mas, enfim, vamos nessa. É uma outra referência pesada aqui, né? Tipo, pô, você pode esperar a vida toda pra você ter seu dia no sol, né? Vamos dizer assim. Só que, cara, talvez o que você deva fazer, que ele fala desse white line, né? Que ele tá se referindo a uma cocaína, né? Pra você cheirar a cocaína, porque, mano, talvez você não chegue lá, né? Vamos lá. Galera, aí tá a outra referência que eu comentei, né, do som, né? Ele manda agora um Led Zeppelin, né, o Whole Lotta Love. Por isso que eu amo essa versão, cara. Os caras juntam tudo que tem de bom, né? E faz essa puta versão animal, cara, pelo amor de Deus. Que som sensacional. Pô, o bagulho filmado em 2000, né? Uma coisa que é muito engraçada. Tipo, a galera não tinha celular, né? E você vê a galera curtindo o show, pulando. É impressionante. Hoje em dia a gente... Claro, eu filmo também. Todo mundo filma. Foda-se. Isso aí faz parte da evolução da nossa sociedade. Ou não, né? Mas é muito engraçado ver a galera pulando, curtindo. Uma experiência recente que eu tive dessa da galera pulando e curtindo, eu fui um tempinho atrás no show do Baiana System. Cara, é sensacional, uma puta de uma energia. Recomendo aí, quem não conhece, vai ouvir. E se tiver a oportunidade de ir num show,
vá também que, nossa, é uma energia incrível. É o motivo que a gente vai em show, né, cara? Essa troca, é você tá ali no lugar não só ouvindo a música, os caras estão tocando bem e tudo mais, mas você é, fazer essa troca de energia com a galera, muito foda, muito foda. E aí você vê, pô, os caras pulando ali, nossa, sensacional, mano. Isso aqui é muito bom, muito bom. A galera que vai no show agora vai vai curtir pra caralho, cara. Esse negócio vai ser animal, animal. É isso aí, galera. Porra, esse som é maravilhoso, cara. Pelo amor de Deus. Uma coisa que é uma pena, né? A qualidade tá uma porcaria. De qualquer maneira, eu vou colocar o link do vídeo na descrição. Mas o som também acho que não tá tão bom assim. Mas a gravação do Familiar 2 Millions tá muito legal. Recomendo. Dá uma ouvida lá. E cara, é isso aí. Os caras terminam a música tocando Led Zeppelin, Whole Lotta Love. Não tem o que falar, né, cara? Tá coisa linda, né? Abre com Beatles, toca meio um T-Rex, Oasis, Led Zeppelin. É isso, né? É isso. É... Galera, espero que vocês tenham gostado aí desse episódio. E é isso aí, cara. Eu já tô pensando em outros sons também. Vai ter muita coisa do The Warning também. Tô ouvindo coisa pra caralho. Tem muita coisa que eu quero destrinchar com vocês. E acho que vocês vão gostar também. Então, vou encerrar aqui de novo o vídeo, ficando longo pra cacete. Se você chegou até aqui, gratidão aí, muito obrigado. Não tem preço, cara. Eu fico muito feliz que você tenha chegado até aqui, tenha essa paciência comigo, essa minha enrolação. E é isso, cara. Próximo episódio, a gente se vê. É isso aí. Muito obrigado mais uma vez. E um abraço aí pra todo mundo. Tchau, tchau.